E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou apresentar aqui mais uma aulinha para vocês. Meu nome é Augusto, eu sou do quarto de formação de docentes e hoje eu vou mostrar um pouco sobre concordância verbal para vocês, certo? Bom, do que se trata a concordância verbal? É quando o verbo ele se modifica para poder ficar acessível e ter uma concordância com o sujeito, certo? Da palavra, da frase. Por exemplo, ela vai mudar quando for no plural ou singular. O verbo ele vai mudar o seu estado, a forma como ele se escreve, como se fala, para poder ter uma concordância, para poder concordar e ficar correto uma com a outra, certo? Então, vamos para a telinha. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui um pequeno videozinho para vocês sobre concordância verbal. Vou pedir para que prestem bastante atenção, né? Para vocês entenderem bem como vai ser, como funciona a concordância verbal. Vamos lá? Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Como você já viu pelo título do vídeo, hoje vamos estudar a concordância verbal. Afinal, o que é concordância verbal? Regra geral. Então, a concordância verbal é quando o verbo flexiona em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, para concordar com o sujeito da oração. Desse modo, o verbo vai se adequar para estar em harmonia com o sujeito. Veja o exemplo. Pedro comprou um carro novo. Perceba que o verbo comprar está na terceira pessoa singular, concordando com Pedro, que é o sujeito da oração. Com isso, há aqui uma concordância verbal, ou seja, há uma harmonia entre verbo e sujeito. Beleza? Agora vamos ver alguns casos específicos de concordância verbal para você compreender melhor. Então anote aí. Quando o sujeito é simples, ou seja, quando o sujeito apresenta somente um núcleo, o verbo deve concordar com ele em número e pessoa. Só para relembrar, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do termo. Veja o exemplo. Eu paguei sua conta ontem. Observe que o verbo pagar está na primeira pessoa do singular, concordando com o sujeito eu. Há somente um núcleo do sujeito, que é representado na oração pelo pronome pessoal do caso reto, eu. Desse modo, temos uma concordância verbal com sujeito simples. Agora, quando o sujeito é composto, ou seja, quando apresenta dois ou mais núcleos, o verbo deve concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo geralmente no plural. Exemplo: André e João são amigos de infância. Perceba que nesse exemplo o verbo ser está na terceira pessoa do plural, concordando com os sujeitos André e João. Como temos dois núcleos, temos aqui uma concordância verbal com sujeito composto. Bem fácil, né? Quando os verbos são impessoais, ou seja, quando não apresentam sujeito, como os verbos haver e fazer, indicando tempo, a concordância deverá ser feita na terceira pessoa singular. Veja os exemplos. Exemplo 1. Havia 2 anos que eu não viajava. Exemplo 2. Faz 20 anos que ele se formou. O verbo haver, no exemplo 1, está conjugado na terceira pessoa singular, pois é um verbo impessoal, está indicando um tempo decorrido. O verbo fazer, no exemplo 2, também está concordando na terceira pessoa singular, indica tempo, é um verbo impessoal, ou seja, que não apresenta sujeito. Beleza? E por último, quando o verbo vem acompanhado da partícula ser com sentido de pronome apassivador, deve concordar com o sujeito a que ele se refere. Veja o exemplo: vendem-se carros. Vamos achar o sujeito. O que é que se vendem? Carros. Carros é o sujeito da oração. E o se aqui é o pronome apassivador. Veja que o verbo vender está concordando com carros, que é o sujeito da oração. Porém, quando a partícula se é índice de indeterminação do sujeito, a concordância verbal é feita na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo.
Precisa-se de pessoas qualificadas. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto, pois quem precisa, precisa de alguém ou de algo. Pede preposição. Precisa-se de quê? De pessoas qualificadas. Então, de pessoas qualificadas é o objeto indireto da oração, não é o sujeito. Quem precisa de pessoas qualificadas? Não sabemos, a oração não informa. Então, o C aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Indica que o sujeito é indeterminado, ok? Então, por hoje... Então, pessoal, agora que assistimos o vídeo e já sabemos um pouco sobre concordância verbal, vamos para as nossas atividades de interpretação. Bom, vocês certamente devem lembrar da nossa matéria de revista que lemos, De Olho no Dinheiro, certo? Então vamos continuar trabalhando aquele textinho. Vamos reler um trecho dele aqui agora para começarmos a interpretar, certo? Vamos lá. As notas de real trazem animais que variam conforme o valor. A palavra trazem, ali a gente pode ver que ela está ressaltada, né? Deixamos ela em maiúsculo, porque ela vai ser a palavra trabalhada na nossa interpretação, certo? A palavra em destaque indica uma. O que a palavra trazem ela indica para nós? Assim? O que ela é, né? Ela é uma ação, isso mesmo. É a ação de trazer alguma coisa, né? Por exemplo, alguém trouxe algo para você. Essa é a ação. Então, vamos colocar aqui ação. Ela indica uma ação. Bom, em seguida, temos aqui palavras que indicam ação. São chamadas de palavras que indicam ação. Do que elas são chamadas? Qual é o nome das palavras que indicam ação? Isso mesmo. Se chamam verbos. Esses são os verbos da frase. Os verbos da frase são geralmente as palavras que indicam ação. E essas palavras que indicam ação, elas são as palavras que são modificadas na concordância verbal, conforme vai se apresentando o problema, o tempo, né, dela, o tempo da escritura dela, né? Então vamos colocar aqui verbos. Quem pratica a ação? Quem pratica a ação? Neste caso aqui, vamos reler aqui o trecho do texto. As notas de real trazem animais que variam conforme o valor. Quem pratica a ação? As notas de real ou os animais, né? Porque são dois sujeitos, né? Temos as notas de real, é um sujeito, e os animais, que é outro sujeito, certo? Mas neste caso aqui, quem pratica a ação de variar conforme o valor não são os animais, são as notas de real, certo? Então, vamos aqui agora escrever então as notas de real. Certo? E aqui também temos quem indica a ação realizada. Vamos lá. Que verbo indica a ação realizada? Na verdade, qual verbo indica a ação realizada? Neste caso, é o verbo trazer, certo? Que é a palavra trazem. O verbo mesmo em si é trazer. Então, vamos aqui agora escrever aqui a palavra trazer. Trazer pode ser alterado, né, no caso dessa própria frase, para trazem, trouxe, né? São palavras que podem ser modificadas, né? É a mesma palavra, só que ela foi modificada para ela ter uma concordância verbal, certo?
As notas de real trazem animais, porque não concordaria, não teria uma ressonância boa se você, por exemplo, falar as notas de real trouxe animais que variam, certo? Por isso trazem animais que variam conforme o valor, para ter essa concordância verbal, certo? Então, pessoal, continuando agora aqui com a nossa interpretação de texto, vamos para mais algumas perguntinhas, né? Algumas atividades. Reescreva esse trecho, trocando as notas de real e fazendo os ajustes necessários, certo? A frase continua sendo as notas de real trazem animais que variam conforme o valor. Então vamos reescrever ela, trocando a frase as notas de real e fazendo os ajustes necessários para que ela fique diferente, só que com o mesmo sentido, com a mesma concordância, certo? Então vamos lá. Vamos escrever como: a nota de real traz animais que variam conforme o valor. Certo? Vamos lá. A nota de real traz animais que variam conforme o valor. A frase está diferente, porém com o mesmo sentido. Olha lá. As notas de real trazem animais. Aqui estava no plural. E nós mudamos para o singular. A nota de real traz animais que variam conforme o valor. Certo? Essa aqui é uma forma de escrever a frase sem mudar o seu sentido, mudando apenas ela do singular para o plural. Do plural para o singular, perdão. E temos aqui a pergunta dessa nossa nova frase. Quem pratica a ação? É a nota de real ou os animais? Né? Nesse caso, como só não mudamos o sentido da frase, só mudamos algumas palavras, né? A nota de real continua sendo. Só que agora não é mais as notas de real. Agora é a nota de real. Certo? Vamos lá. A nota de real. Fizemos aqui. Aí agora... Opa. Que verbo indica a ação realizada? Que verbo indica essa ação? Seria o traz, né? Que é o mesmo do trazem. É isso aí. É a palavra traz. Esse é o verbo que indica a ação realizada. Porque ele continua sendo o mesmo verbo, né? O traz e o trazem. Porque todos saem do mesmo verbo, que é o verbo trazer. Então, continua sendo o traz. O verbo que indica a ação realizada é o traz, certo? Então, a concordância verbal, ela se trata disso. Você mudar uma frase, né? Ou um trecho dessa frase, e o sentido da frase não mudar. Temos aqui, as notas de real trazem animais que variam conforme o valor. E nós alteramos essa frase para a nota de real traz animais que variam conforme o valor. E não está incorreto, certo? Ela mudou algumas palavras, né? Um trecho, que no caso foi a nota de real, traz, foi alterada e o sentido continuou o mesmo. Você consegue entender a frase, você consegue entender do que ela está falando, certo? E isso é concordância verbal. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Essa foi a nossa aula sobre concordância verbal e até a próxima. Fui!